Uma alegria nesta manhã estarmos reunidos para ouvir a palavra de Deus. Nesse texto de Lucas, capítulo 7. Eu gostaria de começar a mensagem fazendo a seguinte pergunta para você. Queria que não é para você responder, mas para você refletir, pensar um pouquinho. Qual é o oposto? Qual é o contrário de amor? Qual é o contrário de amar? Às vezes a gente pensa que o contrário de amar é sentir ódio. Às vezes a gente define o oposto de amor como ódio. E realmente, em certos pontos podemos pensar que o contrário de amar alguém é sentir ódio por aquela pessoa. Mas existe algo que, na minha opinião, e talvez você não concorde comigo, fique à vontade. Na minha opinião, às vezes pior do que ódio é a indiferença. Por que eu estou dizendo isso? Como eu disse, talvez você não pense assim, tudo bem. Mas quando sentimos ódio por alguém, mesmo que é um péssimo sentimento, a gente ainda sente alguma coisa por alguém. Então, quando sentimos ódio por alguém, mesmo que seja um sentimento reprovável, você ainda sente algo por aquela pessoa te causa alguma reação. Mas quando, independente do que a pessoa faça, isso não te toca de maneira nenhuma, você ignora a pessoa, talvez isso é até pior do que ódio. Eu peço para você, quando alguém te ignora, quando alguém te trata com indiferença, como você se sente? Como você se sente quando alguma coisa importante ou difícil acontece na sua vida e as pessoas ficam indiferentes com a sua dor, indiferentes com o seu sofrimento, indiferentes com as suas dificuldades? Qual foi o momento mais difícil que você já passou na sua vida, né? Qual foi o momento que causou mais dor, em que você sentiu a necessidade de ter mais pessoas te ajudando a superar aquela dor, aquele momento? Eu penso que um dos momentos mais difíceis na vida de uma pessoa é quando ela perde um ente querido. Talvez um dos momentos que eu precisei de mais pessoas me apoiando, me ajudando a sustentar a minha dor, é quando eu perdi o meu pai, a minha avó e outras pessoas que faziam muita diferença na minha vida. E eu sei que irmãos aqui também perderam filhos, pais, pessoas muito próximas de si. Em Lucas, capítulo 7, Jesus está passando por uma cidade chamada Naim. E o texto que acabou de ser lido diz que logo depois Jesus entrou nessa cidade chamada Naim e com Jesus estavam indo os seus discípulos, seus apóstolos, e Jesus viu que daquela cidade estava saindo um cortejo, estava acontecendo um funeral naquela cidade. Estavam levando um caixão para que alguém fosse enterrado no cemitério ali, próximo da cidade. O texto fala que, no versículo 12, ao aproximar-se da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. Não sei se você tinha reparado nesse texto essa frase, né? Que não era só o filho de uma viúva que tinha morrido, que estava sendo levado para ser sepultado, mas o filho único de uma viúva.
Por que esse texto chama atenção? Talvez no dia de hoje, né, a mulher tem conquistado o seu espaço na sociedade. Se ela ficar viúva, de repente ela pode receber auxílios do governo, se ela tiver um emprego, ela pode continuar trabalhando e não depender tanto assim do marido, do salário, do sustento do marido. E se ela tiver um filho, talvez o filho vai ajudá-la, né? Porém, a gente está falando de 2000 anos atrás. 2000 anos atrás, uma mulher, quando ficava viúva, ela não era inserida no mercado de trabalho. Ela não tinha como sustentar o seu dia a dia. E ela ia necessitar muito do seu filho, ou dos seus filhos, para sustentá-la. Ou talvez de algum parente muito próximo. E agora, como não bastasse aquela mulher ser viúva, depender talvez desse único filho que tinha, agora aquele único filho morreu. Então, talvez ela não estava indo só enterrar o seu filho, mas estava indo enterrar toda a sua esperança de uma vida digna, toda a sua esperança de sustento, toda a sua esperança de cuidado, toda a sua esperança de amor. Não só pela perda de um filho, que já é algo devastador na vida de uma mãe, mas também a questão financeira, que ela talvez estava condenada a uma vida de mendigância, ou de depender da boa vontade de algumas pessoas. E quem acompanhou essa situação toda? Os versículos 11 e 12, a gente fala que Jesus estava ali presente. Os discípulos de Jesus estavam ali presentes, acompanhando Jesus. Uma grande multidão estava ali presente, acompanhando tanto Jesus quanto a viúva. Uma multidão que acompanhava Jesus, que já estava chegando com Jesus, e uma multidão na cidade de Naim. Qual que seria a atitude normal de alguém que está entrando numa cidade desconhecida, e está vendo passar um enterro? Você iria interagir com aquela mulher? Você iria interagir com aquele cortejo? Uma vez que você não conhece ninguém, você está passando numa cidade estranha, num povo que você não conhece, e de repente estava saindo esse enterro, você iria interagir com essas pessoas? Talvez eu não. Eu lamentaria essa situação, ia ficar um tanto compadecido com a situação, mas continuaria o meu percurso. E talvez muitos esperassem isso, que Jesus iria entrar na cidade, pregar sobre o reino de Deus e fazer o quê, né? Com uma situação dessa. Porém, o versículo 13 diz: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. No meio daquela multidão, no meio daquela situação, Jesus viu aquela mãe aflita, aquela mãe devastada, com a perda do seu único filho. Jesus viu aquela mulher. O texto fala: Jesus viu aquela viúva. Jesus não só a viu como uma pessoa, mas a viu como alguém que estava sentindo dor. Porque o texto fala que Jesus não simplesmente a viu, mas Jesus teve compaixão dela. Jesus sentiu empatia, se compadeceu da dor daquela mulher. O que é se compadecer?
é se colocar no lugar da pessoa, é sentir a dor que a pessoa está sentindo, é entender o momento em que a pessoa está vivendo. Para Jesus, você e eu não somos uma pessoa no meio da multidão, ou mais um no meio da multidão. O versículo 11 e 12 diz que tinha uma multidão acompanhando Jesus, uma multidão acompanhando o enterro. E no meio da multidão, Jesus viu a dor daquela mulher e se compadeceu da dor daquela mulher. Nós temos vários momentos na Bíblia em que Jesus se compadece da dor ou da situação das pessoas. Por exemplo, em Marcos, capítulo 1, versículo 40 a 41, Jesus está pregando a mensagem do reino de Deus e o versículo 40 diz: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar. Quando esse leproso se aproximou de Jesus, versículo 41, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Lendo os evangelhos, você vai ver vários momentos em que Jesus teve compaixão dos enfermos. Jesus teve compaixão daquelas pessoas que estavam com algum problema físico. Um outro texto, ainda em Marcos, agora no capítulo 8, Jesus pregou durante 2 dias a mensagem do reino de Deus e uma multidão estava acompanhando Jesus. Mais de 5.000 homens, mais de 10.000 pessoas estavam acompanhando Jesus. E Jesus viu que aquelas pessoas estavam com fome. Depois no terceiro dia, 3 dias ali ouvindo Jesus pregando, e elas já estavam sem ter o que comer. E o texto fala: tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada tem para comer. E aí, a famosa multiplicação dos pães, né? Onde Jesus pegou os peixes, 2 peixes, 5 pães e alimentou, né, toda a multidão. Jesus teve compaixão pelos famintos, por aqueles que tinham necessidades físicas, roupa, comida. Jesus também tinha compaixão por aqueles que estavam desamparados espiritualmente. Em Marcos, capítulo 9, Mateus agora, né? Lemos 2 textos de Marcos. Mateus, capítulo 9, versículo 36, ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Uma marca de Jesus é a compaixão que Jesus tem por você e por mim. Deus é um Deus que nos vê. Deus é um Deus que não apenas nos vê, mas é um Deus que vê as nossas fraquezas, as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas necessidades físicas e espirituais. E Ele não apenas vê, Ele age. Ele não apenas vê, Ele toma uma atitude de empatia por você e por mim. Estamos chegando em mais um final de ano, né? Estamos aí no último mês desse ano. Como foi esse ano para você? Quais foram as dores que você enfrentou? Quais foram as dificuldades que você enfrentou? Problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de relacionamento, problemas espirituais.
mudanças, incertezas, eu convido você a olhar para Jesus como o Jesus que se importa com você. Eu convido você a olhar para Jesus não como um Jesus indiferente com suas dores, porque você poderia pensar, ele é Deus, ele tem muita coisa para fazer e ele não está nem aí para mim, porque no meu dia a dia é muito pequeno os problemas que eu tenho em relação à grandiosidade de Deus. Mas voltando para o nosso texto de Marcos, não é isso que acontece. Jesus viu aquela mulher e se aproximou dela. E, voltando para Lucas capítulo 7, o nosso texto base, algo também me chama a atenção nesse versículo 14. O versículo 14 diz que Jesus se aproximou da mulher, da viúva, e tocou no caixão, a ponto que os que carregavam o caixão pararam, talvez um pouco assustados, Até porque pela lei do Velho Testamento era proibido para um judeu tocar em cadáver. Se um judeu tocasse num cadáver, num caixão, por exemplo, ele ficaria impuro, e essa impureza impossibilitaria Jesus de participar de algumas cerimônias religiosas, principalmente no templo. Porém, Jesus está muito mais preocupado com as pessoas do que com as regras. Jesus estava muito mais preocupado com a dor daquela viúva do que com as leis que eram criadas por causa do homem e não os homens criados por causa da lei. E Jesus não simplesmente tocou naquele caixão, mas versículos 14 e 15 fala que depois de que ele tocou e eles pararam, Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Versículo 15, ele se levantou, sentou e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Jesus não tinha necessidade de tocar no caixão para ressuscitar aquele jovem. Lembra? Lázaro, Jesus chega diante do túmulo, eles rolam a pedra e Jesus fala: Lázaro, vem para fora. E Lázaro, 4 dias morto, levanta e vem. Mas esse toque de Jesus no caixão mostra a empatia de Jesus em tocar em alguém para trazer a vida de volta para esse jovem. E como eu disse, Jesus não trouxe só a vida de volta para o jovem, mas também para a mãe desse jovem. Ela voltou a viver a partir daquele momento, porque, como eu disse, ela estava não só enterrando o filho, mas a si mesma. E a compaixão de Jesus levou a Jesus a agir. Talvez o fato de Jesus tocar no caixão causou a indignação de alguns fariseus, alguns religiosos, pelo fato de Jesus tornar-se impuro tocando num cadáver, mas a dor daquela mulher era mais valiosa para Jesus do que as regras. A dor daquela mulher era mais valiosa para Jesus do que a opinião de alguns fariseus e saduceus. Estamos reunidos nesta manhã como igreja. E como igreja, nosso desafio é imitar Jesus. Nosso desafio como discípulos e discípulas de Jesus é imitá-lo. E o convite que esse texto faz para mim e para você nesta manhã é: a compaixão de Jesus leva à ação. E você e eu temos tido compaixão das pessoas ao nosso redor?
Temos tido empatia com as dores das pessoas ao nosso redor? Ou temos sido indiferentes com a dor das pessoas ao nosso redor? A diferença entre sentir dó e ter compaixão é a atitude. Às vezes sentimos dó de tanta gente e não fazemos absolutamente nada. Jesus não sentiu dó da viúva. Ele agiu, ele sentiu compaixão e levou aquela viúva a ter o seu filho de volta. E lógico, não estou falando que vamos fazer o mesmo, nessa mesma proporção, mas o que eu quero dizer é que a compaixão leva à ação, o amor leva à ação. Então, nosso desafio, talvez, para 2025, é o fato de não apenas sentirmos dó das pessoas ao nosso redor, mas sentimos compaixão. Compaixão que nos leve como discípulos e discípulas de Jesus, a uma atitude, a uma ação. Jesus não só ensinava sobre compaixão, ele vivia compaixão todos os dias. Já lemos outros textos de Jesus tendo compaixão pelos famintos, pelos enfermos, pelos desamparados espiritualmente, querendo conhecer a palavra de Deus e não tinham acesso a ela. O nosso desafio para 2025 é ser uma igreja que olha com compaixão. E como a família do Ice já falou aqui, eles sentiram todo esse carinho, todo esse acolhimento desde o primeiro dia que eles entraram neste prédio. E essa igreja é uma igreja que olha com compaixão. Podemos ouvir muitos testemunhos de pessoas aqui que foram acolhidas de diversas maneiras por vários de vocês. E por isso, não estou dizendo que a partir de 2025 vamos ter compaixão. O que eu estou dizendo é que vamos continuar sendo uma igreja que olha com compaixão. Vamos continuar sendo uma igreja que tem empatia pelas necessidades, pelos interesses das pessoas que estão ao nosso redor. Nosso chamado como povo de Deus é cumprir a missão de Jesus, como um rebanho de Cristo, que não só fala de amor, mas que tem atitudes de amor. E que Deus nos abençoe, para que possamos ser assim, para que a glória de Deus possa ser vista através daqueles que ainda não conhecem a Deus, através da empatia, do amor e da compaixão que existe entre nós. Oremos.